Reis 5. Quantos irmãos procurarem, quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por esse convite através do irmão Maurico e a sua esposa, os irmãos. Trago um abraço ao pastor Márcio, que foi pastor aqui, segundo ele, 7 anos cuidando dessa igreja. E ele mandou um abraço carinhoso para vocês. Disse que vocês são muito especial para a vida dele. Glórias a Deus. Eu estou muito feliz por essa oportunidade. As pernas tremem sempre, né? Mas é normal. Nós sabemos que falar da palavra do Senhor não é fácil. E nós ouvimos tantos louvores aqui nesta noite. E de todos os louvores que me chamou a atenção, que todos eles, mais uma oração feita aqui no começo desse culto, marcou meu coração nesta noite. Porque o servo do Senhor, ele fez a leitura no Salmo 91, a partir do verso 14, e ali eu comecei a observar os detalhes da oração dele, e ele dizendo que não era a quantidade de pessoas que atraía a glória do Senhor para este lugar, que não é as pessoas que estão aqui, mas é a presença do Senhor que está aqui neste lugar. Glória a Deus. Eu sei que culto de missões, enquanto eu vinha para cá, eu vinha pensando comigo, e eu dizia no meu coração: Senhor, eu vou chegar lá e eu vou encontrar uma igreja vazia, porque eu sei o que é um culto de missão. Culto de missão é aquele culto que ninguém quer vir, é aquele culto que o povo vira as costas e deixa para o próximo. Mas eu me alegro porque eu cheguei aqui, eu não encontrei esta igreja vazia, embora pelo caminho algumas portas na quinta-feira estão fechadas. Na quinta-feira é dia de culto, mas aleluia, glória a Deus, porque você está aqui e não tem um pregador da revelação que revela teu nome, teu CPF, teu endereço, porque isso você já sabe. Aleluia. Mas eu creio que o Senhor esta noite vai falar com você. Aleluia. A Bíblia diz que no livro de Reis aqui conta a história de um homem chamado Naamã, e diz assim, a partir do versículo 5 do capítulo 1, versículo 1 do capítulo 5, versículo 1, que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele dera livramento aos sírios, e era este homem varão valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa, presta atenção nesta parte, no versículo 2: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria a sua lepra. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que enviei Naamã, meu servo, que restaure a sua lepra. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, orando ao Senhor, glorificando a Ele. Eu confesso que nos últimos dias, pela misericórdia do Senhor, Ele tem me permitido falar muito desta passagem sobre Naamã. Porque antigamente, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, no começo da minha conversão, da minha caminhada, eu andei com algumas irmãs que pregavam, que pregam até hoje a palavra do Senhor, e eu me lembro que às vezes eu via elas pregando a mesma mensagem em outros lugares, e na minha mente, irmã Mônica, a mensagem era dada só para um dia, porque eu achava na minha mente, que provavelmente era assim, eu pensava que a pessoa pregava uma vez e ela de certo batia a cabeça, esquecia daquela mensagem e nunca mais
ela era pregada. Só que não, no decorrer da minha caminhada, eu entendi que o Senhor, de maneira diferente, Ele vai falar em vários lugares, através da mesma passagem. E eu tenho tido algumas experiências com esta mensagem, com esta passagem. Eu confesso que na tarde de hoje eu estudava sobre Paulo, para falar a esta igreja. E quando eu cheguei aqui, o Senhor começou no meu coração a trabalhar sobre esta passagem, que fala sobre Namã. E a Bíblia nos relata sobre este homem que diz que ele era o chefe do exército do rei da Síria. E ele era um grande homem, um homem poderoso. Eu não vou nem me arriscar, porque ontem já minha voz foi e a minha garganta não anda boa. Um homem valente, um homem poderoso, um homem que sabia o que era vencer a guerra, um homem ao qual, imagino eu, onde ele chegava, as pessoas abriam caminho, dizendo: olha aí veio um homem honrado, vamos sair da frente, vamos dar passagem, porque ele é um homem valoroso, ele é grande, ele é conhecido, ele tem nome, ele tem status, ele tem sabedoria da guerra, ele entende da estratégia da guerra. Então vamos sair todos, porque agora vem passando na mão. Mas a Bíblia também diz que por mais que ele fosse um homem grande, um homem conhecido, um homem de respeito, um homem que impunha coragem, um homem que vencia a guerra e trazia a guerra para o povo sírio, também este homem, a Bíblia diz que, porém, ele era leproso. E quando você vai entender um pouco sobre a lepra, naquele tempo a lepra ela era uma doença a qual ela não permitia as pessoas estarem no convívio. Só que Namã, ele estava com lepra, mas ele estava no meio do povo, ele estava no meio do exército, ele estava liderando, ele estava cuidando, ele estava falando ao povo, ele estava na frente da batalha, mas ele era leproso. E quando você vai entender o que é a lepra ela não é só feridas físicas, feridas expostas, ferida com pus, machucado, mas ela também é dores crônicas das juntas de mamônica, dores terríveis, que às vezes a pessoa que tem essa doença, que nos dias de hoje, a lepra, ela tem outro nome chamada hanseníase. Talvez a pessoa nem sabe que tem, porque talvez ela não se manifesta na forma de feridas, mas através de dores injuntas, dores articulares, cegueiras, porque ela pode levar a pessoa a cegueira, perder a visão. E o que mais, irmãos, pega a garra nas mãos. A mão do leproso ela é diferente, ela não é como a minha, que ela é gordinha, toda machucada, queimada de panela no meu trabalho. Não, mas ela se torna como umas garras, uma mão estranha, esquisita, deformada, muito esquisita. E era assim que Namã vivia. A Bíblia não diz que ao que período estava doença, a Bíblia só relata que ele era leproso. Mas quando nós vamos entender o que é uma lepra, nós entendemos que tem cegueira, que tem dor, que tem deformidade. A deformidade ela não é só nas mãos, mas ela também é nos pés, principalmente nos pés, nos dedos das mãos, no dedo dos pés. Ou seja, a pessoa que tem lepra, ela não tem firmeza nos pés, porque ela vai perdendo a firmeza, o equilíbrio dos pés, vai perdendo o tato. É uma doença silenciosa que ela começa de uma maneira que ninguém entende até os dias de hoje. É uma doença que muitos têm e não sabem, porque ela, às vezes, ela não se manifesta, como eu já disse, em forma de feridas. Mas ela está lá. E ao contrário do que muitos pensam, ela não é pelo toque, mas é pela convivência. A lepra é adquirida pela convivência. A pessoa que vive ao redor de um leproso é muito comum ela também se tornar leproso, não pelo toque, não porque um leproso ferido, machucado, coloca a mão em você e você vai ficar leproso, mas a convivência, o ambiente pode fazer a outra pessoa contrair lepra. E se você não acreditar em mim, vai depois lá e pesquise sobre isso. Tem muitos estudos sobre a lepra, um diferente do outro, mas todos dizem que a cegueira, a deformidade, a feridas e tantas outras coisas, dores terríveis. E era assim esse homem que tinha todas essas qualidades, tudo isso de bom, era guerreiro, era corajoso, era valente, mas ele
ele tinha direito de levar os escravos, as pessoas que viviam naquele lugar. E é isso que ele faz. Ele pega essa menina e leva para a casa dele, para cuidar das coisas dele, para ser uma escrava, uma serva da casa dele. Só que essa menina, imagino eu, que ali no trabalho dela, ela trabalhando, conhecendo Deus poderoso, conhecendo a palavra de Deus, porque no decorrer dessa passagem bíblica você vai vendo que ela vai dando testemunho do Deus de Israel e do profeta que lá em Samaria. Imagino eu cuidando ela das coisas, dos afazeres daquela casa, mas também com o pensamento ligado no Deus Todo-Poderoso, que por mais que ela estivesse na Síria, a Síria não entrou no coração dessa menina. Menina essa que não tem nome escrito na Bíblia. Não tem o nome dela escrito aqui. Olha, ela era Maria, ou ela era a irmã Lucélia, ou qualquer outra irmã. Não, ela não tem o nome dela escrito aqui. Só que o que esta menina faz é fundamental e decisivo para a vida deste homem. E aqui eu já começo a aprender uma coisa muito linda com essa menina, que ela vem, ninguém pergunta para ela: olha, vamos para minha casa, lá você vai ser bem-vinda. Não, arrancam ela e trazem como escrava, como um troféu de guerra. Só que quando ela chega lá, ela não age como uma escrava, porque quem conhece a palavra de Deus, ele não age como escravo, mas ele age como uma pessoa livre, com liberdade, que aonde ele estiver, ele pode adorar e ser servo de Deus. E essa menina, ela está cuidando das coisas de Naamã, da família. E um dia ela olha, Maju, e diz assim para a esposa de Naamã, que não tem o nome dela escrito aqui também: olha, tomara que meu Senhor, que ele estivesse lá na minha cidade, lá em Samaria, lá tem um homem de Deus que o restauraria dessa lepra. E é interessante que a esposa de Naamã, a gente não vê ela questionando, não. Imagino eu que essa menina, ela dava testemunho de uma pessoa que servia a Deus de verdade, porque um servo de Deus de verdade, quando ele abre a boca, as pessoas dão ouvido, elas falam. Quantas vezes nós vemos pessoas que ninguém dá crédito, e aí eu aprendi que muitas das vezes o fato de alguém não dar crédito para você, e quando eu vinha para cá e também refletia sobre isso, nem sempre diz sobre você, mas às vezes diz sobre ele, porque às vezes ele quer transferir a culpa daquilo que ele carrega sobre você. Só que essa menina, ela não está ali simplesmente para ser uma serva. Ela entende: já que eu estou aqui, então já que eu estou, eu vou ter que ficar aqui, pelo menos eu vou fazer algo diferente. Ela tinha tudo para dizer, João, que olha, Naamã, ele me tirou da minha família, não perguntou se eu queria, ele que fique doente do jeito que ele quiser ali, que ele morra por mim, que ele perca a vida. Não, ela olha e ela diz, ela decide: eu vou fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu conheço um Deus que restaura a lepra, que cura a cegueira, que tira a deformidade do corpo. Falar com eles. Quantas vezes, igreja, nós não estamos, pastora Cássia ou a Cássia, um lugar de conforto, aonde nós gostaríamos de estar? No trabalho, no emprego, porque às vezes nem sempre a gente está naquele emprego porque a gente quer estar ali, mas é porque a gente precisa. Quantas vezes nós estamos num lugar onde nós temos a possibilidade de falar da palavra de Deus, mas nós ficamos frustradinhos. Nós ficamos de uma maneira que não condiz a serva de Deus, que se te baterem aqui, vira o outro lado. Nós queremos ter razão em tudo. E quando nós olhamos para a vida dessa menina, não diz quantos anos, ela tinha tudo para virar as costas, porque ela não tinha nada a ver com aquilo. Quantas vezes nós não temos nada a ver com o assunto, mas o Espírito Santo de Deus, meu irmão, ele arde dentro de nós, porque como hoje na tarde orando assim, eu dizia: Senhor, aquilo que eu sinto é maior do que eu penso, o
Quantas vezes a gente sobe para pregar, para louvar, para fazer alguma coisa para Deus com vontade, mas cara, de não fazer, de não reger o conjunto. Só que a gente vem porque a gente entende que é sobre aquele que me chamou, que é sobre aquele que enviou o seu único filho por amor de mim, por amor de você. Não é sobre mim, não é sobre as minhas dores, mas é sobre ele que me cura, que me transforma, que me alcança, que me resgata, que me salva. A Bíblia diz que Naamã, quando ele ouve essas palavras, ele já sai apressado, procurar a maneira, pedir cartas para o seu rei, para poder entrar em Israel, porque eles precisavam de acesso livre. Hoje nós carregamos uma carta do pastor, só que ele precisava de uma carta do rei, para que onde ele chegasse, as pessoas deixassem ele entrar na cidade. O rei escreve uma carta, só que Naamã ele não sabe aonde ele tem que ir, porque ele está acostumado com coisas do homem. Só que aqui Deus quer dar uma lição para ele, que o homem não tem poder se Deus não estiver no negócio. Então Naamã vai. Quando ele chega com aquela carta, ele chega diante do rei de Israel. O rei de Israel olha para aquela carta, fica irado, rasga a roupa, rasga a veste e diz: por acaso eu sou com Deus para curar? Esse homem está procurando guerra, ele veio aqui com alguma intenção, ele está querendo alguma coisa. A Bíblia diz que o rei fica revoltado, ele perde a paz. Só que alguém que conhece a palavra de Deus de verdade fica sabendo. Tem um profeta chamado Eliseu que fica sabendo que Naamã chegou ao rei de Israel pedindo para ser curado, pedindo para que alguém fizesse alguma coisa por ele. Ele diz: ninguém diz que o rei não fique dessa forma, manda esse homem leproso vir até mim, porque ele vai saber porque há um Deus em Israel. Pode louvar a Deus. E aí eu acho interessante que Naamã, ele acha que as coisas sempre serão do jeito dele. Quantas vezes nós achamos assim? Que as coisas não dão jeito, tem que ser assim, nós determinamos para Deus. Se o Senhor não quiser assim, 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 não quero. Quem somos nós para dar alguma direção para aquele que sabe, aquele que fez a roda, aquele que fez o tempo, aquele que fez a água, o vento, o mar, a terra? Naamã vai na intenção de chegar no homem, querer que o homem fale com ele, só que o homem não sai, porque ali Deus já está dando uma grande lição em Naamã. Naamã está acostumado com a armadura de guerreiro, quando chega todo mundo sai da frente porque ele é poderoso, só que agora ele precisa de algo, isso não vem do homem. A Bíblia diz que quando ele chega diante do profeta, imagina eu, aquela cavalaria, mula, sei lá o que, chegando ali diante da casa do profeta, pagando com tantas coisas que ele trouxe para pagar o milagre, porque ele achava que, porque tem gente que acha que tudo paga, só que tem coisa que não tem preço. Quando a coisa é do alto, o teu dinheiro não vale nada, a tua riqueza, o teu calçado, o teu sapato, a tua roupa, o que você tem, o teu carro que você encosta ali, não vale de nada. E esse Naamã chega, cheio de arrogância, arrogância, diante do profeta. E quem sai? O servo. E ele sai com uma resposta que é desfavorável ao que o homem queria. E é bem comum nas nossas vidas essa esperança. Quando Naamã chega ali, o profeta fala: olha, vai lá e fala para ele, no monte, que é para ele descer no Rio Jordão, tomar 7 banhinhos que ele vai ficar curado. Ei, olha aí a resposta de Naamã para aquilo que foi falado para ele. Como assim? Eu achava que ele ia vir, colocar a mão na minha enfermidade, falar algumas palavras de uma maneira, e eu ficaria sarada. Porque é isso que nós queremos, irmão. Que alguém venha marchando e diga: eis que digo, eis que te diz o Senhor. Porque é assim que nós achamos que tem que ser. Só que às vezes Deus vem e dá outra direção, e dá outra roda, e dá outra ordem, e aí é difícil de nós querer receber.
mudar a tua vida, o teu caráter, Mônica. Resolveu? A esperança de Naamã era: vai colocar a mão na minha enfermidade, vai me chamar de Naamã guerreiro, eu vou ficar curado na hora. Quantas vezes nós nos iludimos, e eu já vivi muito dessa ilusão. Jamais eu farei novamente de pegar o meu dinheirinho suado, pegar e pagar para ver alguém, um profeta, um homem, que eu posso ver livre no YouTube, em qualquer lugar, uma mensagem dele, porque a mesma mensagem que ele prega lá, ele vai pregar aqui. Igreja, é o momento da igreja se despertar para Deus de verdade. Parar de bobeira, de ilusão, de esse negócio de correr atrás de homem, de mulher que vai botar a mão na tua cabeça, que vai revelar você. Eles entram lá na tua rede social e sabem tudo de você, que eu já conversei com alguns. Hoje nós expomos demais, está muito fácil para a revelação. E a igreja está iludida, e nós estamos defiando, estamos arruinando muitas das vezes, estamos esmorecendo, estamos perdendo a força, porque daí eles revelam você e a tua vida não muda, me revela e a minha vida não muda, não tem transformação. E aí nós ficamos frustrados dizendo: Deus mentiu, Deus enganou, Deus não fez nada. Sabe por quê? Porque não foi Deus que falou, foi o homem para te impressionar. Deus também quer falar com você na tua casa, lavando louça, na tua pia, no teu carro, no teu trabalho, na rua, na faculdade. Ele vem e trata, e você entende, porque a voz do Espírito Santo ela é inconfundível. A voz de Deus ela é inconfundível, Matheus. Só que na mãe ele está se achando que o profeta vai vir ali, vai vir. E aí, qual que é a ordem dele? Você vai ter que ir lá no Rio Jordão. Ah, no Rio Jordão, esse rio sujo na minha terra. Tem Havana, tem Guatemala, tem Deus livre, a água é pura. Eu posso mergulhar, porque eu não pude mergulhar lá não, porque lá Deus não tinha dado ordem. Vai mergulhar. E aí ele começa a indagar, só que aí vem um outro servo que é também um diferencial aqui nessa passagem. Ele diz: ah, meu Senhor, se o profeta tivesse dito algo difícil, o Senhor não faria? Então vai lá ensinar, desce, obedece. Igreja, Deus quer obediência em nós. Nós estamos desobedientes demais. Nós estamos teimosos demais. Vivemos de embaraço, 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 quebrando a nossa cara, porque teimamos com o nosso Deus Todo-Poderoso. Queremos dar ordem para Deus. Devo dizer por aí que coloca a casa na parede, cuidado, você que vai para a parede, vai para o cantinho da disciplina, vai para todo lugar, mas Deus jamais sai do trono, porque Ele é Deus, Ele é santo, Ele é rei, Ele é Senhor, e Ele não muda. Aleluia. Chega para mergulhar todo mundo. Imagina os primeiros mergulhos, Mônica, a frustração. Tirar a lavura de guerreiro. Como tem que entrar nessa água suja. E aí ele vai mergulhar a primeira vez e nada acontece. Mergulha a segunda, terceira, quarta vez e nada acontece. Porque o Senhor primeiro, antes de limpar a mãe, ele estava tirando o orgulho dele, a arrogância dele, a prepotência, sabe, aquela carteirada que o crente dá. Eu sou o fulano de tal, e aonde eu chego tem que abrir caminho. Não é nada, eu não sou nada, você não é nada, quem é Deus. Nós falamos que as pessoas aí fora, que os políticos, os polícias são corruptos, mas nós também somos, porque nós usamos a nossa carteirinha de membro para dar carteirada nas pessoas, dizendo quem você pensa que eu sou. Mas o Senhor estava despindo na mão das suas dores, da sua arrogância, da sua lepra, da sua deformidade. O Senhor estava curando na mão, do alto da cabeça até a planta dos pés. Quando Ele vai para o quinto
verdade? Mas imagino eu que no último mergulho, um mergulho decisivo, aquele mergulho que agora é tudo ou nada, agora é o último mergulho, o Senhor já tinha arrancado tudo, já tinha levado embora tudo, o desespero, a frustração, a arrogância, a vaidade. Quando eu falo de vaidade, eu não estou falando de roupa e calçado, eu estou falando de uma coisinha que habita dentro do coração do homem e da mulher, que ele acha que ele é e que o outro não é, que ele pode e que o outro não pode, que ele é santo e o outro é pecador. Só que nós esquecemos que a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já pecou. Mas é assim que nós estamos vivendo, condenando alguém por alguma coisa que deu errado, mas esquecemos de dar uma olhadinha lá atrás, ou talvez agora no presente, e faz uma análise. Será que a minha vida está tão bonita como eu acho? Será que a minha vida está tão na linha como eu estou apontando o dedo para o outro? Será que quando eu olho para os obreiros e eu quero dizer algo dele, porque alguma coisa que eu acho que não está correto, não foi Deus que disse, mas é o meu achismo, a minha religiosidade que está matando muita gente. Eu olho para ele, aponto meu dedão para ele. Só que eu esqueço que eu também tenho uma vida, tenho uma obra da conta. E às vezes eu condeno tanto o meu próximo, tanto, porque eu acho que eu nem devo ouvir ele falando, porque ele é tão pecador, porque ele é tão suja, que eu não quero nem sentar para ouvir. Sabe por quê? Porque eu sou limpinho, eu já fui purificado. É mentira, todos os dias nós estamos sendo purificados. Quando você estiver limpíssimo, o Senhor te tira para você não se sujar novamente. E deixa eu dar uma idinha lá, já estou terminando, moça. Eu preciso falar isso aqui. Quando nós olhamos para a história, para a palavra sobre Paulo, que era Saulo, Saulo era perseguidor da igreja. Ele matava o irmão Olimpo, em nome da lei, da palavra que ele conhecia, que ele estudou e que ele conhecia tudo. Mas em nome da lei, ele matava as pessoas, corria atrás, arrancava os cabelos, prendia em prisões, porque ele estava defendendo a lei. E será que nos nossos dias de hoje, e eu preciso falar, porque o Senhor tem falado comigo sobre a religiosidade que habita entre as igrejas? Aleluia. Hoje nós não matamos com espada, mas matamos com a língua, com a boca que condena. Hoje eu não enfio uma espada no peito do irmão, mas com a minha boca eu acabo com a vida, a reputação e a história dele, o legado dele, porque eu vivo numa religiosidade que eu estou com isso impregnado e não quero abandonar. Aleluia. Só que aí o Espírito Santo começa a incomodar mais. E aí, quando você olha lá para Saulo, o mesmo que perseguia, que matava, que prendia, agora passa a ser perseguido, passa a ser prisioneiro, passa a ser açoitado, passa a ser caluniado, passa as pessoas a virarem as costas, irmão José. A lei da semeadura. Porque nós esquecemos que todos os dias levantamos com as nossas sementinhas nas mãos e vamos semeando pelo caminho, derrubando ela em terra. Um dia ela vai germinar e vai dar frutos. E nós esquecemos. E aí nós esquecemos que essa semente vai vir e qual será os frutos? De perseguidor passa a ser perseguido. Mas agora, com porém na vida dele, que aquela doença que ele tinha, as escamas dos olhos dele caíram, porque quando ele ia para Damasco para prender o povo, ele encontra com Jesus. Jesus dá uma rasteirinha nele, derruba ele e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí ele entende que é algo maior do que ele. Lembra que eu falei que a voz do Senhor ela é inconfundível? A voz do Senhor ela é inconfundível. E ele entende que ali é o Senhor falando com ele. Então ele muda a história dele, ele fica cego, perde a visão. O Senhor manda um homem ali onde ele está para tirar a cegueira dele, curar ele daquela cegueira. Há uma restauração e agora ele vai ser preparado para pregar o Evangelho. Quando o Senhor toca, a igreja não tem como não
E quando você olha, voltando lá para Naamã, você olha e você vê o último mergulho. A Bíblia diz, quando eu vi um filme, eu achei muito lindo, que lá relata bem certinho, ele levantando das águas e olhando para ele, a pele dele. A Bíblia diz que fica limpa, purificada, como a pele de um bebê. Só que ali, Naamã não recebe só a cura, mas ele recebe também a salvação, porque é só você abrir a tua Bíblia e ler lá um pouquinho mais para frente, que ele diz que ele vai precisar de um pouco daquela terra. Que aquilo que Deus fez na vida dele não curou só aqui, mas curou dentro, curou aqui, curou os olhos, curou as mãos, curou os pés, curou a vida dele, tirou a cegueira dele. Agora ele entende que ele precisa de um Deus que faz milagre. E aí ele diz: olha, eu preciso me dar um pouco dessa terra, porque eu preciso dessa terra, porque lá onde eu vou viver é uma terra onde as pessoas adoram o Deus espadão. E eu me recuso a dobrar o meu joelho e adorar outro Deus, mas eu quero um pouco dessa terra, porque só a este Deus eu adorarei. Aqui você vê a salvação deste homem. E ele ainda se justifica, ele diz assim que quando ele for entrar no templo para adorar ali o rei dele, ele vai precisar, porque nós sabemos que naquele tempo as pessoas que eram ali servos, porque Naamã era capitão do exército, mas ele era servo do rei, estava a serviço do rei, então ele tinha que segurar o braço do rei quando o rei entrava em adoração. E ele se justifica, ele diz assim: quando ele tiver que entrar e segurar no braço do rei, para que quando ele for adorar a Deus, irmão, saiba que eu não me prostrarei mais a este Deus chamado eu, mas eu adorarei ao único Deus verdadeiro, ao Deus verdadeiro, ao único Deus, o Deus que foi louvado, ele faz caminho no meio do mar, ele abre a porta para você passar, ele te leva, ele te traz, ele te restaura. E nesta noite ele está tocando na tua vida, ele quer usar você como ele usou esta menina, para ser diferencial, para ser divisor na vida daqueles que não conhecem a palavra de Deus. A igreja sabe qual é a missão que a igreja tem. O problema é que nós achamos que isso é só para os missionários, que, diga-se de passagens, coitado, muitas das vezes sofrem horrores lá, porque tem a igreja que muitas das vezes é negligente com eles, que diz assim: estou orando, e muitas das vezes não está nem orando, nem ofertando, não está nem lembrando que eles estão lá, que, como já disse o irmão Tiago Leão aqui nesta noite, que às vezes nós desvalorizamos o restinho, mas às vezes o missionário não tem nem o resto. Jesus falou qual que era a missão que o Senhor deixou para nós: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Será que nós estamos falando do amor do Senhor, ou estamos sendo negligentes, olhando para a circunstância, olhando para aquilo que nos fizeram, olhando para o que falaram, olhando para o que apontaram, olhando para aquele que virou as portas e não veio aqui nesta noite, olhando para aquele que se recusa a sentar e te ouvir quando você fala? Que vivesse com lembra. Só que ela entende o propósito do pastor Cássio, que ela tem um Deus que precisa ser falado, que este Deus não pode habitar só nela, que este Deus tem que ser conhecido por todos. Quando eu e você entendemos que nós precisamos falar do amor deste Deus aonde nós formos, seja na rua, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja na circular, seja no mercado, seja na lotérica, seja no banco, seja onde for. E o principal, a igreja fica de pé para nós orar. Você é a Bíblia que o mundo aí fora está lendo. E qual é a mensagem que o mundo está lendo sobre o Senhor na tua vida? Quando alguém olha para mim, para você, qual é o que a pessoa está vendo? Qual é a mensagem?
pastor, para os irmãos, para as irmãs do círculo de oração. E esquecemos que nós somos homens e mulheres cheios de dons, mesmo tímidos, mesmo sem saber falar direito, atropelando as palavras, mas somos cheios da presença do Senhor. E quando damos credibilidade para que o Senhor age através de nós, alguém vai meter o caminho na tua vida e vai resolver e decidir por estar na presença de Deus. Talvez você chegou aqui nesta noite com deformidades que você não está entendendo. Talvez você chegou aqui e não consegue mais ver as belezas daquilo que Deus tem feito na tua vida. Talvez você está com os teus pés e as tuas mãos já paralisados. Os teus olhos já não conseguem mais ver. E não é ver o que eu estou vendo aqui nesta noite, mas é aquilo que Deus faz. Nesta noite o Senhor quer mudar a tua vida, mudar a tua história, mudar a tua trajetória. Deus quer derramar sobre a tua vida e sobre a minha vida nesta noite algo maravilhoso, sobrenatural, para que quando as pessoas olhem para mim, olhem para você, vejam a presença do Deus Todo-Poderoso. E se tu desejo tua vontade de servir a Ele, não pelas riquezas, não pelos bens materiais, mas pelo que Ele é, Deus poderoso, Deus que salva, Deus que liberta, Deus que transforma. Se você já foi transformado, no mínimo você vai querer que alguém seja transformado como você foi. Alguém precisa de oração, vem pra frente, nós vamos orar. Deus quer dar tanta graça para você. Deus quer derramar poder sobre a tua vida. Deus quer curar as dores que você sente na tua alma, para que você seja bênção na vida de alguém, para que você, quando você fale para alguém, a pessoa sinta a presença do Deus. Deus não quer você com deformidade, nem com cegueira, nem com paralisia, mas Ele quer você livre para adorar Ele. Com a certeza que Ele te chamou, que me chamou, que me escolheu, que te escolheu. Com liberdade para adorar e para engrandecer o Senhor. Feche os teus olhos, você que ficou no banco, interceda por essa semana de mãos para frente. Só o Senhor sabe o que eles necessitam e o que eles estão sentindo aqui. Nenhuma palavra humana pode mudar o que eles sentem, mas o Espírito Santo de Deus transforma. O Espírito Santo de Deus, Ele muda o diagnóstico. Marinês, vem aqui na frente, eu quero orar com você, Marinês. Marinês, vem. Aleluia. Oh, aleluia. Deus, Deus, quando eu levantei para ir lá fora do banheiro, eu olhei para você e lembrei dos momentos bons que nós fizemos a obra do Senhor. E foi tão gratificante, Marinês. E se você olhar para essa igreja, tem as tuas marcas aqui, mulher. O Senhor me mostra o teu coração machucado, ferido. Eu não sei da tua história, só que o Senhor me mostra você muito mais machucado. Só que nessa noite, se você tem liberdade, Ele quer tocar na tua alma, no teu coração, principalmente na tua mente, nos teus sentimentos. E arrancar tudo aquilo que feriu, que te machucou e que te paralisou. Porque você é uma árvore frutífera. Sabe quando você olha para o jardim e vê uma árvore frondosa que você tem vontade de chegar debaixo e ficar debaixo para sentir a brisa, ver o que passa por ali. E assim como o Senhor te vê, mulher, e saiba que tudo que você já fez até aqui na obra dele, o Senhor não se esqueceu. Mas Ele quer mudar a roda da tua vida.
mais uma vez, só adorando a nossa mão. O Senhor é fiel, o Senhor é bom conosco. Deus abençoe a todos os irmãos que vieram nessa noite. Irmão Sérgio, Deus abençoe essa noite que e a todos os irmãos que nessa noite vieram a Deus juntamente. Somos gratos a Deus pela vida de todos. Amém. Queria estar aqui justificando a ausência do nosso pastor hoje, que teve um compromisso na central, para não estar ali. O irmão Cláudio também está em viagem, mas nós estamos aqui para adorarmos a Deus juntamente com toda a igreja. Sábado, um grandioso culto aqui na direção dos adolescentes, a partir de 19, 30 minutos, contando com todos os irmãos. Para junto, podemos agradecer e adorar o nome do Senhor. Convido mais alguém e venha para adorar Deus conosco. Igreja de pé, já foi orado, sobre esse batismo. Glória a Deus. Estamos tocando para cá. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito